Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 59 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador. Muito importante que você faça as anotações. E o que nós iremos estudar hoje? A parte 2 das figuras de sintaxe. Na aula anterior, nós estudamos a parte 1, que trazia lá algumas dessas figuras. Hoje vamos fazer o fechamento das figuras de sintaxe, estudando o anacoluto, a anáfora, ou também chamada de repetição, e a silepse. Mais alguns nomes esquisitões aí, não é mesmo? Quais são nossos objetivos? Conhecer as figuras sintáticas, o anacoluto, a anáfora e a silepse. Então, vamos lá. Vamos relembrar o que são figuras de sintaxe. Figuras de sintaxe, também chamadas de figuras de construção, elas pertencem ao grupo das figuras de linguagem e estão lá juntamente, com os grupos da figura de pensamento, figuras de palavras e figuras de som. Então, eu tenho 4 grandes grupos, de figuras de linguagem. Nesse caso das figuras sintáticas, são as figuras que servem para modificar um período, ou seja, elas interferem na estrutura gramatical de uma frase, tá? Com qual objetivo? Dar maior expressividade ao texto. Então, elas interferem na estrutura gramatical, mas não é para atrapalhar essa construção, e sim para dar maior expressividade. E o que acontece quando eu uso figuras de sintaxe? Eu posso ter lá frases com ordem invertida, posso ter repetição de termos, ou até mesmo omissão de palavras, Então, algumas coisas podem acontecer quando a gente faz uso de figuras sintáticas. Vamos lá, então, conhecer o que é esse tal de anacoluto. O anacoluto, ele altera a sequência lógica da estrutura da frase por meio de uma pausa no discurso. É como se fosse uma interrupção do pensamento. Olha lá o exemplo. Esses políticos de hoje não se pode confiar. Numa sequência lógica, nós teríamos: esses políticos de hoje não são confiáveis, ok? Mas a pessoa ela está falando e de repente interrompe o seu pensamento e ela modifica um pouquinho a estrutura dessa frase, desse período. Então, esses políticos de hoje não se pode confiar, Funciona como uma interrupção do pensamento. Então, este é o anacoluto. Vamos conhecer um pouco sobre a anáfora. A anáfora é a repetição de termos no começo das frases, tá? É o tipo de recurso muito usado pelos escritores que escrevem poemas. Então, eles vão construir seus versos e querem dar ênfase a uma ideia, ele vai fazer uso da anáfora no início do verso. Olha lá o exemplo. Se eu amasse, se eu chorasse, se eu perdoasse. Se eu. Então, essa anáfora, ela consiste na repetição desses termos, com a ideia de enfatizar, Ela quer dar ênfase. A gente aprendeu lá em recursos de coesão que não é muito bom a gente repetir, mas aqui nós estamos falando de um texto poético. E esse texto poético, fazendo uso dessa figura de linguagem, é permitido sim, Essa repetição proposital de palavras, expressões, para dar ênfase a uma ideia. A silepse. Então, a silepse ela é um pouquinho mais longa, dessas figuras aí todas. Por quê? Na silepse, a concordância da ideia e não do termo utilizado. Então, a gente vai fazer concordância apenas da ideia, não especificamente do termo, tá?
E na silepse nós vamos ter 3 tipos de silepse. A silepse de gênero, a silepse de número e também a silepse de pessoa. Então vamos por partes, né? Eu chamo de silepse de gênero quando ocorre discordância entre os gêneros feminino e masculino, ok? Por isso, silepse de gênero. Silepse de número quando ocorrer discordância da ideia, né? Entre o singular e o plural. E silepse de pessoa quando ocorrer a discordância entre o sujeito, que estará na terceira pessoa, e o verbo, que pode estar na primeira pessoa do singular. Então, vamos ver exemplos disso tudo para ficar um pouco mais claro o nosso entendimento. Primeiro exemplo, São Paulo é poluída. Aqui eu tenho um exemplo muito claro de silepse de gênero. Por quê? São Paulo é um substantivo masculino e poluída é um adjetivo feminino. Mas eu estou me referindo ao que, gente? A cidade de São Paulo. Então, existe a concordância com a ideia, mas não com o termo, né? Porque São Paulo é masculino. Mas eu estou fazendo aqui referência à cidade de São Paulo, por isso eu construí a frase São Paulo é poluída. E me deu uma silepse de gênero. Muito bem. Vamos ao segundo exemplo. Um bando de mulheres gritavam assustadas. Aqui eu tenho um caso de silepse de número. Por que silepse de número? Um bando é singular, né? Um coletivo, mas está no singular. Mulheres está no plural. Então, um bando de mulheres gritavam. Eu fiz a concordância da ideia porque eu peguei a ideia mulheres gritavam assustadas. Eu não fiz a concordância com o nome coletivo ali, um bando, né? Eu não fiz a concordância com esse substantivo coletivo que está no singular. Por isso houve discordância de singular e plural, chamo de silepse de número. Vamos ao terceiro exemplo. Todos os atletas estamos preparados para o jogo. Aqui eu tenho um caso de silepse de pessoa. Por quê? Todos os atletas está na terceira pessoa, né? Todos os atletas é eles, correto? Estamos é a primeira pessoa do plural, porque estamos eu aplico para nós e não para eles. Por isso ocorreu a silepse de pessoa. Por que acontece esse caso de silepse? Porque a pessoa está falando isso, ela se inclui, né, como esse atleta. A pessoa que falou a frase provavelmente é um dos atletas, então ele não está se referindo a uma terceira pessoa, mas sim a ele juntamente com outros, né? Então todos os atletas estamos preparados, porque ele faz parte, né, desse grupo de atletas. Então ocorre aí essa silepse de pessoa. Se eu tivesse que fazer a concordância correta dentro da norma gramatical, eu teria que dizer todos os atletas estão preparados para o jogo, né? Essa seria a concordância correta, terceira pessoa com terceira pessoa. Ou ainda, trocar isso aqui e dizer nós estamos preparados para o jogo. Concordância do sujeito em primeira pessoa com o verbo em primeira pessoa. Mas aqui, como eu disse, eu tenho um caso de silepse de pessoa, né? É um recurso expressivo. Quem falou isso se incluiu entre esses atletas, por isso misturou a terceira pessoa com o verbo em primeira pessoa, tá? Por isso, então, esse tipo de silepse. Gravou tudo aí? Anotou no seu caderno os 3 tipos de silepse? Silepse de gênero, quando há discordância da ideia entre masculino e feminino. Silepse de número, quando há discordância da ideia entre singular e plural. E silepse de pessoa, quando há discordância da ideia entre as pessoas do discurso. Ok? Muito bem, pessoal. Para compreender melhor, então, a silepse, né, como eu falei para vocês, de todas essas que a gente viu na aula de hoje, é aquela mais trabalhosa, né, com mais especificidades. Vamos ver mais alguns exemplos, então.
Silepse de gênero, que é mesmo masculino e feminino. Olha lá. A velha São Paulo cresce a cada dia. A professora destacou velha, feminino, São Paulo, masculino. Por quê? Porque a ideia que eu tenho aqui é da cidade de São Paulo, né? E não São Paulo como um masculino, como santo, né? Silepse de número. O povo se uniu e gritavam muito alto nas ruas. O povo gritavam. Número singular, o povo gritavam plural. Muito bem. Silepse de pessoa. Todos os pesquisadores estamos ansiosos com o congresso. Os pesquisadores, terceira pessoa do plural. Estamos, primeira pessoa do plural. Houve o que ali? Houve a discordância das pessoas do discurso e seus verbos, né? Por quê? Porque esse pesquisador está se incluindo nessa fala, então ele diz: todos os pesquisadores estamos ansiosos com o congresso, né? Produzindo essa silepse de pessoa. Muito bem, então esses foram mais alguns exemplos ali, né? Aqui a professora já explicou quando mostrou para vocês, né? Mas fica aí como um reforço, então. O primeiro exemplo, notamos a união dos gêneros masculino São Paulo com o feminino velha. No segundo exemplo, o uso do singular e plural denota silepse de número. Povo singular, gritavam plural. E no terceiro exemplo, o verbo ele não concorda com o seu sujeito e sim com a pessoa gramatical. Pesquisadores, terceira pessoa, e estamos está na primeira pessoa do plural, né? Então houve discordância de pessoa. Vamos analisar agora alguns textos com as figuras de sintaxe que nós estudamos hoje. Começando então com a silepse de número, ó, nessa tirinha aqui da Mafalda. Fiquei sabendo que mais da metade da população mundial somos crianças. Qual é a vantagem? Agora nenhuma, mas daqui a 30 anos, nós é que vamos fazer coisas e ocupar cargos. Nós, as crianças, vamos ter o mundo nas mãos. Ô cara, daqui a 30 anos não vamos mais ser crianças. Ah, Mafalda sendo Mafalda, né? Por que eu tenho silepse de número aqui? Fiquei sabendo que mais da metade da população somos. Né? Eu tenho lá singular com plural. Muito bem. Vamos ver agora um exemplo de anáfora ou também chamada de repetição. E eu trouxe aqui um trecho da música Águas de Março, do Tom Jobim, onde ele faz a repetição, né? Sempre de um termo no início das frases, para reforçar a ideia, para dar expressividade à linguagem. É o pau, é a pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é um laço, é o anzol. É peroba no campo, é o nó da madeira. Então esse chamamos de anáfora ou repetição. E ainda temos aqui alguns exemplos de anacoluto. Então olha lá, crianças, como são difíceis de lidar. Por que é um anacoluto, né? Aí a professora ilustrou ali só para a gente rir um pouquinho, né? Crianças são realmente difíceis de lidar. Olha o que essa criança aprontou. Ela rabiscou todo o banheiro com o canetão, rabiscou o rosto, o braço, a perna, né? Mas por que isso representa um anacoluto? Porque dá uma interrupção ali no pensamento, né? Crianças, como são difíceis de lidar. Ou crianças são difíceis. Não, ela fez ali uma interrupção desse pensamento. Da mesma forma, o outro anacoluto. Portugal, quantas lembranças tenho? Né? Então, quebra esse pensamento até vir o restante da construção da frase, né? Então, lembra que o anacoluto meio que funciona como uma quebra deste pensamento. Muito bem, então agora chegou a hora dos exercícios referentes a essa aula de hoje, das figuras de sintaxe parte 2. Muito importante que você os faça para reforçar
todos esses conceitos aí que você aprendeu nesta aula de hoje comigo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!